Olá, amigos da comunidade Saúde Mais Ação. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião e educador financeiro e o CEO da Saúde Mais Ação Educação Financeira. E eu gravei este vídeo hoje para sistematizar a rolagem na venda coberta de opções. Para quem pratica a estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde, já sabe que realiza a venda coberta de opções ou a venda de call e de put para remunerar a carteira eficiente de ativos. Entretanto, sempre ficam algumas dúvidas com relação à rolagem e eu percebo isso pelos grupos de WhatsApp, pelo próprio canal aqui no YouTube e por todas as mídias sociais que eu utilizo para ter contato com os membros da nossa comunidade. Aqui eu vou falar da sistematização na rolagem clássica, que graças aos colegas Bruno, Lawrence e Rafael lá de Aracaju, recebeu o nome de rolagem à la Frank. Eu fiquei muito feliz com esse termo. Então, vou falar aqui da sistematização da rolagem à la Frank. Então, primeiramente, vamos colocar as 3 situações nas quais é preciso rolar a venda de opções. Então, aqui eu estou partindo do princípio de que vocês já estão vendidos em opções, tanto call quanto put. E as 3 situações que a gente precisa rolar são: primeira, na quinta-feira, antes do vencimento. Essa é a primeira situação. Segunda situação, quando o preço do ativo ultrapassa o strike. Lembrando que na venda coberta a gente usa para call o strike de 5% acima do preço do ativo, faltando um mês para o vencimento, e para put 6% abaixo. E a terceira é quando o retorno do prêmio fica menor que o retorno da renda fixa dado pela taxa Selic, calculada conforme o número de semanas que faltam para completar o mês aqui. Lembrando que essa rolagem é feita na quinta-feira, ou melhor, na quinta-feira vocês têm que olhar o preço do ativo para decidir em qual dessas situações vai cair. Então, acaba gerando, às vezes, alguma confusão nessa rolagem. Então, hoje eu vou sistematizar para vocês. Lembrando que no canal existem já vários vídeos sobre rolagem, vocês podem olhar aí, o racional da rolagem, por que raramente você vai ser exercido antes do vencimento, mesmo que o preço do ativo tenha ultrapassado o strike da opção que você vendeu, por que tem que rolar e não deixar ser exercido, tudo isso já tem aí no canal para vocês, basta vocês assistirem os vídeos que eu já gravei anteriormente. Mas hoje eu vou falar da sistematização da rolagem à la Frank. Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que vocês vão fazer 3 perguntas. E conforme a resposta dessas 3 perguntas, vocês vão então decidir o que fazer. Então, a primeira pergunta que vocês vão fazer é a quinta-feira que antecede o vencimento. Essa é a primeira pergunta. É a quinta-feira que antecede o vencimento? Se a resposta for sim, então você tem que rolar para a série seguinte. Pronto. Por quê? Porque nós já sabemos que na sexta-feira, no sábado e no domingo pode acontecer algum evento, seja ele um evento que provoque uma alta muito forte na segunda-feira ou mesmo uma queda muito forte na segunda-feira do vencimento, e nesse período você não consegue mais fazer a rolagem. Bom, e se a resposta for não?
Se a resposta for não, então você vai para a próxima pergunta. Ok? Então, qual é a nossa próxima pergunta, então? Pergunta 2. Pergunta 2. O preço do ativo ultrapassou o strike? Então essa é a próxima pergunta que vocês vão fazer. Se a resposta à primeira pergunta for não, claro. Se a resposta for sim, você rola. Então vai ter que rolar. Francinaldo, mas na estratégia Lafranc eu vou rolar para a mesma série ou para a série seguinte? Então você rola para mesma série se faltarem mais que 15 dias para o vencimento. Tá? E rola para série seguinte se faltarem menos de 15 dias. Ok? Então vejam, o preço do ativo ultrapassou o strike? Sim, então já sei que eu tenho que rolar. A minha dúvida vai ser, eu rolo para a mesma série ou rolo para a série seguinte? Se faltarem mais de 15 dias para o vencimento, ainda compensa eu rolar para a mesma série. E se faltarem menos de 15 dias para o vencimento, já compensa eu rolar para a série seguinte. E por que isso? Porque o gráfico que mostra a variação do prêmio em relação ao número de dias que faltam para o vencimento, ele é bem claro em mostrar que quando faltam menos de 2 semanas, o θ, que é o decaimento pelo tempo, consome rapidamente esse prêmio. De forma que se vocês forem rolar faltando menos de 15 dias, o prêmio já vai estar muito magro, muito pequeno. Já não compensa mais ficar vendido nele. Dê uma olhada no gráfico aqui. Então, se a resposta for não a essa segunda pergunta, ou seja, o preço do ativo não ultrapassou o strike, então você vai para a terceira pergunta. Qual é a terceira pergunta? O retorno do prêmio é menor que o retorno da renda fixa? Então, como que você vai saber isso? Bom, lá no site Saúde e Investimentos, quando vocês entrarem na aba Análise de Opções, ele já vai dar para você o retorno da taxa Selic naquele dia. Então, vamos supor que o retorno da taxa Selic no dia que você olhou esteja dando 0,25%. E quando você divide o prêmio que está naquele dia pelo preço do ativo, você vai ter o retorno do prêmio. E vamos supor que o retorno do prêmio neste dia esteja dando 0,15%. Então vejam, o retorno da renda fixa está dando 0,25% e o retorno do prêmio está dando 0,15%. Portanto, o retorno do prêmio está inferior ao da renda fixa. Então, neste caso, não vale mais a pena ficar vendido numa opção cujo retorno está sendo inferior ao da renda fixa. Claro, quando você vendeu essa opção lá atrás, o prêmio era grande, mas agora você está preso num prêmio que está te dando um retorno muito pequeno. Então, não vale mais a pena ficar nele. Neste caso, então, se a resposta for sim, então você rola a venda. E aqui vale aquela mesma regra dos 15 dias. Se tiverem faltando mais de 15 dias para o vencimento, você rola para a mesma série. Se tiverem faltando menos de 15 dias, você rola
para a série seguinte, tal como no critério anterior. E se a resposta for não, então você não rola. Não rola a venda. Certo? Então vejam, para a gente recapitular tudo. Na quinta-feira, então, vocês vão fazer essas 3 perguntas. Pergunta número 1. É a quinta-feira que antecede o vencimento? Se a resposta for sim, tem que rolar para a série seguinte. Se a resposta for não, você vai para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: o preço do ativo ultrapassou os strikes? Pode ser tanto de call quanto de put. Se a resposta for sim, você tem que rolar a venda. E vai rolar para a mesma série se estiverem faltando mais de 15 dias para o vencimento, ou para a série seguinte se estiverem faltando menos de 15 dias para o vencimento. Lembrando que neste caso vocês terão que ajustar o lastro. E se a resposta for não, aí você vai para a próxima pergunta. O retorno do prêmio está inferior ao retorno da renda fixa, medido pela taxa Selic? Se a resposta for sim, significa que você tem que rolar esse prêmio, porque já não é mais vantajoso permanecer nele. E aí você vai rolar para a mesma série se faltarem mais de 15 dias para o vencimento e para a série seguinte se faltarem menos de 15 dias para o vencimento. Em ambos os casos vocês vão ter que fazer o ajuste no lastro, conforme vocês podem ver nos vídeos anteriores que eu já gravei aqui. E se a resposta for não, então não tem que fazer a rolagem desse prêmio. E aí você vai olhar na próxima quinta e fazer novamente as 3 perguntas. Então, com isso, fica uma coisa bem sistematizada, fácil de vocês entenderem, para que vocês não mais se percam na rolagem da venda de opções. Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês. Deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar e vamos todos juntos enriquecer com saúde.